Olá pessoal, Ideias Radicais vindo hoje de Florianópolis, eu vou dar uma aula aqui daqui a pouco. Eu quero conversar de uma pergunta que eu recebi numa palestra ontem em Itajaí, eu estava na Semana das Vítimas do Comunismo lá, e é uma pergunta que eu recebo em basicamente todas as palestras, eu já abordei isso algumas vezes, mas a gente precisa falar disso várias vezes, e não tem nenhuma bronca aqui, ok? Eu não tô dizendo tipo, você deveria saber isso. Eu errei isso hoje, é por isso que eu tô querendo falar desse assunto como um lembrete, assim, para as pessoas, que eu pensei, bom, né, é importante falar disso. Que é por que as pessoas não conseguem, por que libertários têm dificuldade de explicar libertarianismo? Por que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender liberdade? Certo? E na verdade essa pergunta, raramente as pessoas colocam ela assim, mas cara, eu tô tentando explicar libertarianismo, mas eu não consigo. Por quê? O que tá acontecendo aqui? Certo? E tem vários motivos, mas eu acho que um dos principais é que a gente presume que as pessoas são ideologicamente coerentes e elas não são. E aí o que acontece é que a gente responde a uma coisa que muitas vezes ela não acredita, a gente fala sobre coisas que ela não liga, ou que ela não defende, e sendo que ela deveria defender, mas não defende, certo? Aí a gente acaba dando uma resposta errada que não faz sentido pra ela, ou falando de um monte de coisa que não importa, e aí a ideia não entra. Aí você não consegue fazer o cara entender a liberdade, certo? Mas por quê? Porque você tá falando do jeito errado. Você não tá conseguindo adequadamente, vamos falar uma coisa bem vendas. Você não tá conseguindo adequadamente entender o seu cliente para entender como vender o seu produto para ele. Certo? Que é uma coisa que todo vendedor entende. Ou deveria entender, pelo menos, eu acho. Quer entender quem que é o seu cliente, então o que você vai vender para ele. Certo? Então a gente também tem que fazer isso. Só que muita gente, e isso é uma daquelas coisas que você não percebe até o que alguém aponta pra você, tipo postura. Você acha que a tua postura é muito boa, aí você vê uma foto sua, você imediatamente. Nossa senhora, minha postura tá feia pra caramba. Então, a gente presume que as pessoas são ideologicamente coerentes. Elas não são. Certo? Alguém chega lá e fala: ah, eu sou. A privatização é legal, mas eu não sou a favor de privatizar tudo. Ah, então você acha que o Estado tem que administrar algumas coisas? Não necessariamente. Não, mas é a consequência lógica. Você está dizendo que se algumas coisas não devem ser privatizadas, você preferir que o Estado administre elas. Não, não é exatamente isso que eu quero. É que, na verdade, eu acho que. Blá. Acontece? É que, na verdade, eu acho que a gente não pode ter saúde privada porque é errado você lucrar com saúde. É errado você ter um hospital que dá dinheiro e daí você vai, tipo, fazer cirurgias e ganhar dinheiro com isso. Isso está errado porque isso significa que você está roubando as pessoas. Ou que você poderia fazer isso mais barato e isso está errado, então você deveria ser obrigado a fazer isso barato. Então, como as pessoas não vão fazer, o Estado tem que fazer, tipo, o SUS. Então, eu acho que não tem que privatizar isso. Às vezes você vai ver uns tipos de lógica meio estranhos assim, mas esse tipo de coisa vai acontecer, ou a pessoa não vai nem perceber a contradição interna que ela tem das ideias da cabeça dela, certo? Ela vai falar assim, ah, eu acho que tem que privatizar os Correios porque é ineficiente, mas eu acho que tem que manter o SUS no Estado. Não, mas o SUS não é tipo uma estatal, certo? E você não tá dizendo que tem que privatizar os Correios porque eles são ineficientes e tem que manter o SUS porque... Mas você não estava dizendo, ao privatizar os Correios, defender isso, que se uma estatal é ineficiente, ela tem que ser privatizada. Você não tava... Aí a pessoa fala, putz, é verdade, né? Olha só! Tá aí uma ideia nova pra mim. Certo? O fato é que a maior parte das pessoas são extremamente contraditórias. Basicamente, ninguém na vida examinou todos os fundamentos de o que ela acredita, os axiomas, e tentou então derivar tudo que ela acredita a partir disso sem se contradizer no meio do caminho. Inclusive, sei lá, eu acho que 80 ou 90% da população não sabe o que é um axioma. Para começo de conversa. E ninguém é obrigado também, ok? Não que, convenhamos, né? Estudar esse tipo de coisa não agrega muito o seu estilo de vida no curto prazo. Então ninguém é obrigado também. Seria muito conveniente se fizesse, mas enfim, né, o mundo não se pauta assim. Mas o fato é que as pessoas não fizeram esse tipo de coisa. As pessoas defendem coisas extremamente contraditórias. E isso não é só a esquerda, porque às vezes a galera acha que eu estou falando da esquerda. Não. Cara, libertários fazem esses erros às vezes. Liberais fazem esses erros muito comumente. Muito comum isso. A galera que vota, de maneira geral, defende ideias de direita também. Então, é uma condição do ser humano mesmo. Não é uma condição da esquerda em específico ou dos doidos que votam naquele grupo em específico. É uma condição humana, certo? Então, não adianta a gente querer chegar explicando toda a coisa ou querendo falar que as implicações desse pensamento da pessoa estão erradas, porque às vezes ela vai defender uma coisa, mas não é a implicação lógica disso. Você fala, mas Rafael, tá errado? Certo? Se você defende alguma coisa, você deveria defender as implicações lógicas disso. Sim, mas as pessoas não fazem isso. Certo? Porque você tem uma porrada de justificativas. Você tem aquela, todo extremo é idiota, mas isso não é uma posição extrema. Ah, não, mas é que daí não vale. Não, mas é que, não, algumas coisas às vezes é exagero, mas nem sempre tá certo. Mas você tem que ver que, não, mas a vida é complicada. Você vê aquelas desculpas, tipo, não faz sentido, mas veja bem, né? Nada na vida faz sentido, loucura. Pessoas, seres humanos. Essa é a nossa condição como ser humano.
E a gente tem que entender que isso acontece antes de querer explicar alguma coisa para as pessoas. E a gente precisa entender que isso acontece e entender o que a pessoa está realmente pensando. Que é uma coisa que muitas vezes não é feita. O cara vem lá, defende uma coisa e já toma um ataque por defender mais outras três coisas que ele não realmente defende. Ou você responde e fala, não, mas ó, a causa disso é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí o cara fala, tá, mas eu concordo com você. Não, mas você concorda comigo, então por que você não concorda nessa conclusão lógica? Ah, porque não, velho. Você, você vai receber essas respostas e eu já recebi todo mundo aí que já tentou fazer uma discussão dessas com, sei lá, mais de 10 pessoas, quase certamente já tomou essa na cara. Tipo, eu deveria, né, entender essa conclusão lógica, mas não. Por quê? Tem que começar a investigar isso. E, cara, precisa de paciência. Precisa de paciência, precisa conseguir entrar na cabeça da pessoa, precisa fazer esse exercício de empatia, de entender por que alguém poderia possivelmente pensar isso, por que alguém poderia entender isso. E entender também que só porque a pessoa pensa isso não quer dizer que ela é um canalha pago. Isso é uma coisa que eu já falei em vários vídeos, mas assim, o cara não entendeu essa conclusão lógica, logo ele é estúpido. Não. Às vezes, sei lá, tem uma grande pressão social, ou o cara tem algum motivo muito forte, logicamente tá errado, mas é um motivo muito forte para acreditar naquilo, e se você peitar naquilo, não adianta. Então você vai ter que entender o que aconteceu. É um processo mais difícil, é um processo mais longo, mas você vai ter que fazer isso se você quiser responder a pessoa e explicar libertarianismo para ela, porque você vai ter que atacar a ideia base que ela tem para defender aquela política, para defender aquela posição dele de por que as coisas têm que ser desse jeito e não do outro, certo? É difícil, mas tem que ter paciência e fazer. E boa parte do processo de você explicar libertarianismo, na verdade, é explicar essas contradições, é fazer a pessoa pensar na cadeia de pensamento inteira. Certo? Você fala, cara, ó, uma coisa que pegou para mim, certo? Quando eu tava começando a chegar em liberdade de maneira geral, foi o problema de generalização. A gente fala, ó, tem o que o Estado faz, mas você não pode fazer o que o Estado faz. Porque não. Mas o Estado é outras pessoas, certo? Tem outras pessoas lá. Então elas podem fazer, mas você não pode. Por quê? Porque não. Aí você fala, não, mas então tem uma regra que nem todo mundo pode seguir. Ou você tem uma regra que é do tipo, olha, essa pessoa pode pegar dinheiro de você via impostos, mas você não pode pegar dinheiro dela. Porque alguém autorizou ela. Mas alguém autorizou ela, se a pessoa é um ser humano, você é um ser humano também, mas você não pode desautorizar ela. Então outra pessoa pode autorizar coisas sobre a sua vida, mas você não pode sobre a vida dela. Ou ela pode dizer que sim, mas você não pode dizer que não. Ué, não, pera. Não, se todo mundo é igual, então se alguém pode votar na minha vida, eu devo poder votar na vida dela. E daí, porque ela fala assim, eu posso autorizar outra pessoa a pegar o seu dinheiro. Eu falo, não, então eu desautorizo ela. Certo? Se você pode fazer, eu posso fazer. Não, você não pode fazer, mas eu posso. Oi? Não, isso não faz sentido. Isso foi uma coisa que pegou pra mim. É você mostrar essa contradição de lógica dentro de imposto, é você mostrar essa contradição de lógica de coisas que as pessoas defendem, de falar, cara, você tá vendo que isso aqui não funciona? Você tá vendo que tem um problema fundamental aqui nessa lógica que você tá defendendo? Certo? Então, e aí você não tá nem falando de libertarianismo, você tá pegando duas ideias do cara e falando, mano, você tá vendo que não bica? Você tá vendo que tem um problema aqui? E aí você faz a pessoa realmente começar a pensar sobre a coisa. Porque se você só chegar e falar, cara, vamos ouvir sobre o Banco Central? Desculpa, ninguém liga. Eu tentei isso, tem vídeos meus fazendo isso. Ninguém liga. Ninguém liga. Porque você precisa antes explicar um monte de coisa pro cara pra chegar nesse assunto. Muito antes você vai estar respondendo perguntas sobre, sei lá, o meio ambiente, ou o esgoto, as estradas, ou o SUS, ou enfim. E por motivos, às vezes, muito exóticos. Mas a vida vai ter que ter paciência com isso. Então, assim, em resumo, tem que ouvir. Tem que entender a lógica da pessoa, e daí você vai naquele grande saco que você tem de respostas, que você já tem um monte de coisa, ver o que encaixa com aquilo e tentar responder. Mas não adianta você querer dar aquela resposta enlatada pra pessoa. Você fala, não, peraí, eu tenho 9 citações do Rothbard aqui, né? Ou eu tenho 2, e é isso aí, bicho. Não adianta. Entendeu? Isso não vai funcionar. Você vai ter que ter uma compreensão da pessoa, uma compreensão empática dela também. E aí você consegue começar a conversar com ela e mostrar, muitas vezes, também as condições, ou sei outra coisa também que eu pulei um pouquinho, mostrar também as conclusões lógicas disso. Às vezes a pessoa vai rejeitar, né, como eu estava falando antes, às vezes vai falar, a conclusão disso é isso aqui. Eu quero falar, não, mas eu não acredito nisso. Mas às vezes o cara vai olhar e falar, opa, certo? Não é à toa que o Caminho da Servidão do Hayek é um livro tão influente. Porque ele falou, olha, vocês estão defendendo esses negócios do Estado aqui. Vocês percebem que isso vai dar em literalmente fascismo? E da pessoa falou, bicho. Sabe, muita gente sacou com isso. O livro do Tucker, do Jeffrey Tucker, o Coletivismo de Direita, né? Right-Wing Collectivism. Ele tá fazendo basicamente isso. Ele tá falando, gente, ó, entenda que vocês estão defendendo essas coisas de nacionalismo e tudo mais. Deixa eu te mostrar o que acontece com as pessoas que pegaram essa ideia e foram até onde essa ideia vai. Tá vendo no que vai dar? Então, bicho, para. Certo? Você precisa, às vezes, fazer isso
escancarar para a pessoa o que está acontecendo ali. Mas é um processo de compreensão, um processo longo, um processo personalizado, é um processo que demora muito tempo, que é muito mais difícil do que parece, né? Não é só você só recitar a anatomia do estado pro cara, né? É um processo que demora muito mais do que parece, mas é assim que a gente vai conseguir fazer as coisas, certo? O que acontece muitas vezes, que é o que eu tento fazer aqui no meu canal, é que você tá falando de algum conteúdo e a pessoa que ia gostar de ouvir muito aquilo acaba vendo o teu conteúdo por algum motivo, ouvindo o que você tá falando, e daí ela vira. Certo? Mas isso aí é um processo muito complicado de fazer, é o que eu tento fazer no canal. Tem um monte de vídeo sobre qualquer coisa, de maneiras que basicamente não importa a sua pergunta, eu tenho um vídeo sobre isso. Mas, e talvez é o que tenha acontecido com você. Você estava muito sensível àquele assunto específico naquele momento, e daí você entrou naquilo. E daí às vezes você nem percebe que foi por causa disso. Certo? Você só acha que se você explicasse a mesma coisa para todo mundo vai funcionar, mas não é o caso. Certo? Tem que ouvir, tem que ter o lado humano das pessoas, tem que entender que muitas pessoas vão defender coisas extremamente incoerentes e que elas não vão ver o problema nisso, e daí trabalhar o cara. Porque assim, aí você fala, mas Rafael, é difícil, é complicado. Cara, bicho, é aquela coisa que eu adoro e eu odeio falar, que assim, se fosse fácil já tava feito, entendeu? Se fosse fácil me explicar isso, o Estado já tinha caído há muito tempo. O problema é que as pessoas não percebem as incoerências deles, e a gente trata elas como se elas tivessem percebido, como se elas tivessem toda uma filosofia montada na cabeça delas, e não é o caso. E aí a gente às vezes fica puta, ataca coisa que não existe, enfim. Entender que não existe, assim... existe a filosofia socialista, existe a filosofia estatista, e basicamente ninguém defende ela. Você passa lá na bancada do PT. Pega os deputados federais do PT. Quantos deles sabem explicar Marx? Do PSOL, vai. Cara, se for um terço, eu vou ficar extremamente surpreso. Então, muito pouca gente entende essas ideias a fundo. E você queria atacar. A teoria delas talvez não funciona tão bem quanto você queria atacar. Pera, o que você defende? O que você está fazendo isso aqui? Enfim, espero que isso tenha sido claro o suficiente. Infelizmente eu não posso cortar nem editar aqui, então vai ter que ficar assim. Mas por esse vídeo é isso, gente. Tchau, tchau.